Aí tinha o Jardim do Éden, que eles colocavam eles lá, só que eles não enxergavam a virilidade deles, ou seja, eles não conheciam os órgãos genitais deles. E assim eles não sabiam para que servia aquilo, né? Aí chegou um certo momento que eles precisaram fazer o quê? Não, peraí, para a gente fazer com que eles se reproduzam mesmo, eles precisam conhecer a virilidade deles, cara. Aí onde eles foram lá e fizeram isso. Só que antes eles conseguiam se reproduzir dessa forma, mas só que não era uma coisa intencional. Era uma coisa que eles tinham que ficar fazendo, uma forma com que eles se encontrassem ali e a coisa acontecesse naturalmente, não intencionalmente. Quando eles olhavam para uma mulher e falavam assim, nossa, eu quero me relacionar com aquela mulher e ter um filho com ela. Não. Aí foi na segunda ninhada, vamos dizer assim, onde já entra a história do Adão no meio, que foi o upgrade do Adamo, né? Pegaram o upgrade do Adamo, chamou Adão. Fizeram o upgrade da menina lá que eu não lembro o nome, e a segunda mulher também não tinha o nome de Eva, era um outro nome lá. Eu não me lembro agora porque são nomes muito difíceis que eles ficavam criando, principalmente para as mulheres lá. Nessa mitologia deles, as mulheres tinham sempre nomes mais complexos lá. Aí é onde eles deixam eles verem a virilidade deles, e aí começa todo o bafafá, né? Solta eles, aí é onde o Enlil, que era um dos deuses do panteão dos Anunnakis, não aceitou aquilo, mas aí a Ninmeta foi lá e falou, olha, Nimana, acho que se não me engano, nessa fase ela já estava como Nimana, se eu não me engano. Ela chegou e falou, olha, não tem outra forma, para eles poderem se reproduzir, eles têm que enxergar a virilidade deles lá para poder fazer o que tem que ser feito. E assim, por mais que ele ficou chateado, ele foi consentindo com aquilo. Cara, aí vai pulando as fases, o que que acontece? Pulando um pouco lá para frente, quando os seres adâmicos, né, de Adão começaram já estavam em umas fases mais evoluídas deles lá na genética, já tá tudo aperfeiçoado, porque até o Adão as coisas ainda não estavam boas não. Os caras ainda estavam cheios de problema lá, uns nascia gigante, outros nascia defeituoso, e assim foi indo, aquele troca-troca e mistura genética aqui, genética ali, e foi saindo um monte de gente. Aí, em um certo momento, teve um deus lá, que era um dos filhos de Enlil, se eu não me engano, foi lá e se relacionou com uma das meninas lá. E eles, no panteão deles, eles tinham vamos dizer, uma lei que era assim, você não pode se relacionar com a sua criação. Ou seja, aqueles que eles criaram, eles não podiam ter relações com eles. Só que um desses filhos dos deuses foi lá e teve uma relação. E aí, o que aconteceu? Existia um dos, acho que era o Zigig, se eu não me engano, que era uma das raças já mais evoluídazinha lá, que trabalhava para eles, eles também falaram, não, a gente também quer casar, a gente também quer relacionar com as mulheres também, por que nós não pode? E eles começaram a fazer uma revolução lá e tal, fizeram um caramba de asa lá. No fim das contas, quando reivindicaram lá o trono, foi reivindicar o direito lá que eles não podiam fazer isso, esse próprio filho de Deus, lá que eu não vou lembrar o nome aqui, pegou e falou, não, eu não posso ir contra o que eles querem porque eu também fiz isso. Então, eles também têm o direito de se relacionar com as outras mulheres que foram criadas aí. E aí começa todo aquele blá 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 que você vê na Bíblia, que foi romantizado, né? Tudo veio desses manuscritos, cara. Ah, mas por que, que você prefere acreditar nisso do que numa Bíblia? Primeiro, porque foram cunhados em aquelas coisas que eles faziam de barro lá, em pedra. Os caras cunhavam aquilo lá, queimavam aquilo, fazia aquilo virar um negócio mais sólido. Ou seja, se você apagar aquilo ali para reescrever, tu apaga a informação e ferra o negócio tudo. Por isso que eu acredito. E veja bem, já prolongando bem a história, não sei se foi antes ou depois, quando eles começaram a fazer essa revolução e tal, eu acho que foi antes. O Enlil, que era o rei, né, que comandava a terra aqui, ele pegou e falou que ele chamou uma pessoa, olha só, existe um personagem lá dentro, que muita gente fala que foi, acho que São João, né? Acho que foi o apóstolo João que escreveu a Bíblia, né? Ele chama um cara lá e fala para ele assim, olha, eu quero que você escreve para mim as coisas que eu vou te dizer, que são as coisas que os homens têm que seguir. Todos os seres humanos têm que seguir essas leis para que as coisas andem bonitinho aqui. Olha só que coincidência, né, mano?
Olha só que coincidência, parece que a gente já ouviu essa história em algum lugar, né? Parece que tem aquela história dos 10 mandamentos, né, cara? Olha só que interessante, né, cara? Uma cultura que a igreja por aí diz que é pagã, estava literalmente dizendo que era para o cara escrever, e foi escrito em pedras, está lá na literatura Anunnaki, foram escritas em pedras as leis que os homens tinham que seguir. Aí eu te pergunto, e agora, hein? E agora, me responde essa daí, cara. Quem é que copiou quem aqui? Quem é que copiou a história de quem aqui nisso aqui tudo que a gente está falando? Por isso que eu falo que muita gente não quer ser despertada mesmo não. Sabe por quê? Porque a realidade dói, cara. A realidade dói, eu entendo, tem muita gente que não quer aceitar, e eu não posso falar assim, não, você tá errado. Não, cara, cada um faz aquilo que acha melhor, entende como quiser, mas todos vocês foram enganados a vida inteira e não perceberam ainda, né? Como no outro dia uma pessoa disse para mim, você prefere acreditar num livro de uma mulher que ela escreveu uma história do que acreditar na Bíblia? Ah, é claro, com certeza. Por que não? E isso se referia ao livro que a gente falou aqui há um tempo atrás, que é o livro da Mary Baxter, né? Sobre a divina revelação do céu e a divina revelação do inferno. A mulher está lá nos Estados Unidos. Ela é pastora de uma igreja. A mulher disse que viveu a experiência muito bem detalhada. Está vivendo aí entre nós ainda. Claro, claro que eu vou acreditar no que ela está falando. Porque eu também já vivi experiências parecidas, não como a dela. Eu nunca estive lá no inferno, se eu estive eu não me lembro. Mas o que ela fala lá na Divina Revelação do Céu, ixi, eu já tive várias experiências, não iguais àquela, mas, por exemplo, aquela que ela fala que nós já estivemos diante da presença de Deus, eu já vivi essa experiência. Aí como que pode? Um livro sagrado, como sempre jogam na minha cara, né? Ah, é o livro sagrado. Aí, peraí, se é sagrado, então por que ele tem várias versões, então? Por que que uma certa igreja vai lá e fala assim, esses livros aqui eu vou tirar porque esses livros aqui eu não quero aqui. Torna ele um apócrifo e tira fora do conjunto todo. Por quê? Por que que aquele livro de Enoque não está lá na Bíblia? Porque se você for parar para pensar, o Enoque seria quem? O carinha que estava lá escrevendo as coisas para os Anunnaki, cara. Olha só que interessante, né? Pois bem, né, na história lá, o que que aconteceu? Chegou no momento dessa rebelião, que os caras queriam, né, se relacionar com todo mundo para lá, os deuses do panteão decidiram ir embora e simplesmente foi embora do planeta Terra e deixou o pau torar aí. Ou seja, como sempre, o ser humano vai lá e faz caca, aí depois fica com esse papo, né? Por que que a gente escuta falar que Jesus um dia vai voltar, que não sei o que e tal? Quem? Porque os Anunnakis, na história deles, eles foram, mas com a promessa que um dia eles voltariam para reaver aquilo que pertence a eles, né? Olha só que interessante, né? Sem contar que durante aquele tempo eles viviam uma guerra entre eles mesmos, de dominação, que cada um queria dominar uma parte do planeta Terra. Você acha que quem que fez as pirâmides do Egito? Você acha que quando você escuta falar dos Atlantes, você acha que essa civilização era quem? Anunnakis. Anunnakis, pode pesquisar aí, falar com quem vocês quiserem que vocês vão ver. Atlantes, Anunnakis, egípcios, maias, tudo vieram do mesmo lugar. Cada deus desse panteão foi cuidar de uma região e por lá eles foram fazendo as criações dele e assim foi, chegou no que chegou hoje, né? Aquilo que a igreja de vocês fala tanto sobre deuses pagões, é pagão por quê? O que quer dizer esse pagão? Só porque não está na aprovação de vocês? Porque até na espiritualidade diz que, na verdade, Deus e Jesus foi criado à imagem e semelhança dos próprios homens. Ou seja, um consciente coletivo criou uma idealização de como que Jesus era, como que ele foi, o que ele fez e tal.
Então, assim, meus amigos, infelizmente, eu sei que a verdade dói, eu não estou aqui para agradar todo mundo. Eu fiz minhas buscas e tenho feito, e eu decidi que eu vou seguir meu próprio caminho, com as experiências que eu vivo, com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu aprendo do outro lado, né?